Bom, então, meu nome é André Decilo Rodrigues, sou professor da URGS e estou aqui para dar início à primeira mesa redonda. Sou professor da URGS. Epa, tá vazando. É o áudio. Então, pois bem, meu nome é André Decilo Rodrigues, sou professor da URGS e vou ser moderador desta, que é a primeira mesa redonda do quinto encontro da Tema. Nessa mesa redonda, a gente vai falar um pouquinho sobre teoria e análise musical a partir da perspectiva da criação e da composição. Então, chamei aqui colegas e, na verdade, amigos para falar um pouco sobre o tema. São todos compositores e compositoras e vou apresentar brevemente cada um deles, porque a gente está aqui em 5 pessoas na mesa, então a gente tem um tempo super contado. Vai iniciar a sessão de falas. A gente vai iniciar essa mesa com uma sessão de falas de 10 a 15 minutos e depois a gente abre para uma conversa, para perguntas em um tom um pouco mais informal. Então estão aqui presentes o professor Alex Buch, compositor, professor da Faculdade Santa Marcelina, atualmente em São Paulo, e também coordenador da EMESP Tom Jobim. A Ana Friedman, que também é compositora, pesquisadora, e atualmente é docente da USP, anteriormente foi minha colega na URGS. Temos a Flora Holderbaum, que também é pesquisadora e compositora, como todo mundo aqui, eu acho, e atualmente é professora da UDESC. A gente tem o Marco Siqueira, que é compositor, também pesquisador, e já deu aula em diversos lugares, inclusive foi meu colega na EMESP, atualmente dá aulas na Escola Comunale Rossini, que fica na Itália. A gente tem também, para finalizar, o professor Felipe Ribeiro, que atualmente é professor da Unespar e que também é compositor e pesquisador com foco em música contemporânea. Muito obrigado. Eu queria dar a palavra agora para o meu amigo Alex, que vai iniciar a sessão de falas. Boa tarde, pessoal. Falo aqui da Bélgica, né? Estou num outro fuso horário, mas para vocês é boa tarde. Agradecer o convite do André, um prazer estar participando aqui do tema, do quinto encontro. Também saudar meus colegas aqui, Flora, Ana, Marcos e Felipe. E, bom, como o nosso painel aqui, ele trata de análise musical e criação, eu pensei de fazer essa fala introdutória e falar um pouquinho sobre a natureza dessas duas atividades, né? Tentar achar pontos de contato, pontos de diferença, só para, de fato, introduzir o assunto e depois cada um dos colegas vai meio que relatar um pouco da experiência de cada um, né, com essas duas práticas, e como elas podem influenciar, se influenciar mutuamente, né. Então, para começar, falando um pouco da análise musical, pensar que ela é uma atividade que está sempre olhando para a história, né, para um acontecimento, para um acontecido, para o passado, né? Diferentemente da composição ou da atividade de criação, que opera no outro sentido, né, do devir, do futuro, né, de algo que ainda não foi constituído, né, do vir a ser. Que o que move o analista, né, o impulso de quem quer analisar algo, nasce desse encontro, né, de um encontro com o objeto e um desejo de compreender aquilo, né? Compreender algo que já está posto, concreto, materializado. Enquanto que o impulso da criação musical pode ser responsivo também, né? Quer dizer, uma ideia de uma peça pode surgir a partir de uma leitura ou de uma exposição, se confronta com um quadro que te faz pensar em alguma, né, um som ou alguma coisa, até mesmo um fenômeno natural, enfim, qualquer experiência estética, religiosa, espiritual, qualquer coisa pode
pode também disparar esse impulso, né, de criar. Mas a criação pode ser também, e muitas vezes é, fruto de um impulso interior espontâneo, né? Arbitrário, enfim, às vezes até misterioso, a gente não sabe muito bem de onde vem, né? E o compositor, a compositora vão criar, né, ou operam a partir de uma impressão, de uma vaga, é uma coisa meio nebulosa, né? Você mais ou menos intui aonde você quer chegar, né? Então é bem diferente, né? O objeto ele é abstrato e você vai, o movimento é de tentar materializar aquilo, né? Ao passo que o analista não, ele já tem o objeto pronto e vai tentar dissecar ele, né? Então, nesse sentido, o impulso da análise é similar ao do pesquisador, de quem investiga, né? Que procura compreender esse objeto, enquanto do compositor é tomar consciência do que está da composição no fazer, né? Na prática, né? Até me veio aquela ideia do Foucault de eu escrevo para entender sobre o que eu estou escrevendo, sobre o que eu estou falando. Né? A composição é meio isso também, né? Você vai compondo para entender essa impressão enfim. Então, essas seriam mais ou menos as diferenças, né? Mas são duas atividades que têm muitos pontos de contato também, né? Muitos pontos similares, né? Primeiro que são atividades, pelo menos esses paradigmas, né? Quando a gente pensa na compositora ou né, no analista, são atividades que são essencialmente solitárias, né? A gente pensa na figura ali do indivíduo trabalhando, né? Enfim, sozinho, né? E com o objetivo de expressar uma perspectiva original, singular, né? Mesmo a análise agora trazendo, né, talvez a minha opinião sobre a análise, mas eu gosto de uma análise que me apresenta uma perspectiva que eu não tinha enxergado sobre aquela peça, sobre aquela obra, né? Que às vezes fala, nossa, não tinha visto por esse ângulo, né? Eu acho que é isso que é rico, né, nessa atividade. Outra característica similar é o fato das duas serem atividades meio que ruminantes, assim, né? Meditativas, que exigem uma infinidade de tempo ali, né, de escutas sobrepostas, irreversíveis, assim, né? Tanto na composição quanto da análise. E isso é um pouco fruto da nossa inabilidade de dar conta de uma obra de uma vez só, né? Então a gente está sempre, a cada escuta, meio que apreendendo um pouco né, daquela obra, enfim. E o mesmo serve para a composição, a gente não compõe a coisa, né, direto, assim, a gente vai compondo linha por linha, camada por camada, né? Às vezes uma seção, e aí pensar em como você conecta aquilo, enfim. Isso tem um pouco a ver também com o nosso próprio método de conhecer o mundo, né? Quando eu digo nosso, tô falando aqui sem generalizar, mas talvez num modelo ocidental, né, eurocentrado, enfim, mas essa maneira de segmentar as coisas, né? Agora falando um pouco da análise, né? De tentar dividir em partes, nomear as coisas para depois você tentar entender o todo e como que o encadeamento de processos acontece dentro de uma composição, né? Claro que assim, a composição, eu falei desse paradigma né, da compositora ou do compositor sozinho ali criando, mas a composição também pode ser
colaborativa, né? Também é possível você criar a várias mãos, né? É possível criar música em tempo real também, como acontece na improvisação, né? E, obviamente, que nesse caso, o performer tem que desenvolver outras habilidades, né, do que um compositor, enfim. Também há muitos pontos de contato, mas são outras habilidades. Você precisa de reflexo, pensamento rápido, uma escuta ativa, responsiva, enfim. Ainda falando sobre criação, a gente pode incorporar ou delegar decisões para outros sistemas ou dispositivos, né? A gente pode colocar a tecnologia aí intermediando essas coisas, né? Ou mesmo, como o Cage fazia, de colocar o I Ching, ou colocar baralho, né? Para cartas, para ir decidindo, né? Para incorporar a aleatoriedade dentro do processo, enfim. E falando um pouquinho mais sobre análise, basicamente, também a gente tem vários métodos, várias ferramentas, né, mas tem basicamente tem aqueles e aquelas, né, que usam a análise para compreender uma determinada obra ou conjunto de obras, e esse conhecimento se encerra nele mesmo, né? Quer dizer, nesse caso, a análise seria um fim, né, em si. Mas há aqueles que essa compreensão, né, de uma obra vão servir para a elaboração de uma terceira coisa, né, na elaboração de uma peça original, enfim. E aí, nesse caso, a análise é meio, né, ela não é fim. Que acho que é um pouco a ideia do que esse painel procura trabalhar, assim, né, pensar a análise como meio, né, para criar. Eu tenho aqui umas coisas anotadas para falar um pouco da minha prática pessoal, né? Eu atuo basicamente em dois campos, né? Como performer, eu sou baterista e improvisador, né? Também componho, enfim, mas aí é um tipo de composição para improvisadores, né? Criar plataformas para improvisação. E tem um trabalho bastante dedicado à música acusmática, que é uma música que não tem performance envolvida, a não ser na espacialização, mas é uma camada muito pequena, porque é uma música fixa, né? Todos os parâmetros estão ali previamente decididos. Mas eu acho que já deu os meus 10 minutos aqui, André. Então, sim, já deu, já deu. Já deu Já aqui, eu deu, tava já deu. Se falando. quiser falar mais 1, 2 minutos, pode, tudo bem, dá Tá. tempo. Então, outro assunto agora, né? Essa fala introdutória meio geral, que serve para todo mundo aqui, já foi. Agora, falando um pouquinho dessa prática, eu estava tentando, até para o painel, né, entender o que eu poderia trazer da minha prática, da minha vivência, para cá, né? Como que eu podia contribuir. E eu percebi que as duas coisas que eu faço, elas não precisam necessariamente de partitura, né? São músicas são dois campos bem distintos, né? Que eu tenho que realmente virar a chavinha quando estou num ou no outro. E são dois campos que usam um termo que eu gosto muito, que é áudio tátil, né? Que você só pode conhecer essas músicas por meio da escuta. Você tateia esse objeto sonoro, né? Não o schefferiano, mas essa música pela escuta, né? Tanto a música acusmática quanto a música instrumental, a improvisação, o jazz, enfim.
E isso exige, tanto do compositor quanto do performer, nesse caso, uma escuta analítica, né? Usar a análise, nesse caso, é muito ancorada na percepção auditiva, né? Que é diferente da música escrita em partitura, em que quando você analisa, você percebe vários processos que não necessariamente você tinha percebido pela escuta, né? Ou que auxiliam você a perceber processos que você não teria percebido se você não tivesse tido contato visual com a partitura. Então, nesse sentido, a análise acaba, ou a análise, a gente usa essa análise pela audição, também essa análise audio-tátil, é uma grande ferramenta para a abertura de sensibilidade, né, da percepção. Né? Por exemplo, eu pego um trecho de uma compositora, estava ouvindo muito a música da Manuela Blackburn, não sei se vocês conhecem, mas que é uma compositora, assim, eu acho impecável, né, de música acusmática. E ouço e reouço várias vezes um trecho, né? E com essa escuta focada, né? Que é inclusive uma habilidade que a gente desenvolve como músico de jazz, assim, de ouvir, deixa eu ouvir só o baixo, deixa eu ouvir só a bateria, deixa eu ouvir só do mesmo trecho, né? Enfim, acho que é uma contribuição que eu podia ter trazido também, de falar desse tipo de escuta ou análise auditiva. Eu não quero me estender muito aqui. Quanto tempo já deu, André? 13 minutos, quando eu comecei a Isso. marcar, já deve ter dado uns 15. Tá Quando, bom, tá bom. quando a gente abrir para perguntas, de repente você consegue entrar em um Isso, exemplo e específico. alguém... Não, pelo menos eu já introduzi também esse outro assunto. Se alguém tiver alguma pergunta sobre esses dois campos e tal, eu posso Perfeito. aprofundar mais. Muito obrigado. Então, agora passo a palavra para a professora Ana Friedman. Olá, estamos escutando? Sim. Então, primeiro, agradecer o convite, rapidamente, para não passar logo o tempo, né? Obrigada, boa tarde para todo mundo, para todas as pessoas aqui, para os colegas queridos. Já super legal ouvir o Alex, dá vontade de... A gente ouve as falas, já vai dar vontade de mudar um pouquinho as suas falas, né? Ou de responder, de já sair conversando. Mas vou tentar também focar a minha fala aqui. Então, eu preparei um pequeno PowerPoint aqui, só para não me perder na fala e tentar fazer rapidinho. Só me digam se vocês estão vendo. Espera aí que eu já acho ele aqui. Estão vendo aqui? Sim, perfeitamente. Tá, então, bom, eu sou compositora, venho muito da performance, sou uma pianista, uma formação meio ampla, mas posso ser definida como uma pianista jazzista, improvisadora, né? Eu falo para o meu colega lá da USP, para o Rogério, que eu vou do brega ao ruído sem problema nenhum. Então, eu vou andando por aí, pelos territórios, alegremente. Então, vou mostrar aqui um pedacinho de algum trabalho que eu acho que tem a ver com a temática desse encontro, dessa mesa, né? Então, vou passar aqui já para o primeiro. Então, o Alex trouxe, já começando, né, nessas pontos de encontro ali, entre a composição e a análise, eu trouxe um pouco essa ideia do dentro e fora, né? Que da pessoa que compõe, então, do ponto de vista da compositora aqui, né, trouxe hoje 3 pecinhas para mostrar para vocês o processo de composição, e elas têm em comum a ideia primeiro, de corpo, a ideia de tempo, de ritmo, de fluxo, e, por acaso, assim, eu estou com a voz e com o piano em todas essas 3 peças, né? São peças baseadas em procedimentos rítmicos. E acabei de descobrir que o Alex estudou na mesma instituição que eu estudei há muitos anos atrás, que é na Cal Arts,
E eu ia justamente começar a minha fala por uma frase que eu ouvi do David Rosenberg, que é sobre composição, e eu adorei a fala dele, que diz que a pessoa que compõe, ela é a primeira que entra num lugar. Você entra, você olha o que tem lá, você ajeita as coisas, que nem você arrumar a sua casa para receber gente, assim, e depois você convida as pessoas para entrarem nesse lugar, né? Cada pessoa entra com a sua percepção daquele lugar. Mas quando eu penso nessa fala dele, eu penso um pouco nessa coisa desse ponto de contato entre a análise e a composição, que é a análise prévia do território onde você quer entrar. Lógico que, em geral, dá tudo errado, né? Você analisa, acha que vai fazer aquilo e sai tudo diferente. E então acho que tanto a análise quanto a composição são territórios abertos, né? Que a conversa vai mudando durante o tempo também, né? Você às vezes compõe uma coisa, você olha anos depois e pensa diferente aquele mesmo elemento, né? Então eu coloquei aqui o fora. Esse primeiro fora seria isso, olhando esse território, esse terreno onde você vai entrar. O processo composicional lá de dentro, quando você está lá dentro, envolvida assim, nos elementos com os quais você vai trabalhar, e esse outro fora, que é quando você abre a casa e chama as pessoas, né? Então, eu também gosto muito das composições colaborativas, e mesmo quando eu faço um processo de composição onde eu me envolvo sozinha, entro sozinha, eu gosto muito de que as composições sejam pretextos para a gente tocar junto, né? Então, às vezes, eu nem me interesso tanto pelo material, mas pela primeira ideia para a gente sair tocando e no devir ali da performance. Então, eu trabalho muito com esses pontos de contato, né? Que é esse principalmente da composição e da performance, né? Eu tenho uma formação também como bailarina. Eu fiz 2 graduações na Unicamp há séculos atrás e fui indo mais para a área da música, mas a coisa do movimento ela ficou para sempre assim no meu trabalho em várias frentes dele, né? Então eu trouxe aqui algumas ideias muito rápidas de ritmo que eu pesquisei todo esse tempo. Essa primeira que é o Entre o Hipnótico e o Imprevisível, que é do Taruskin, quando ele falava das obras do Stravinsky, que eu achei muito bonita essa ideia do ritmo como um elemento que te coloca em transe mesmo, né? Que a repetição ela te leva para um estado imersivo, um estado em que você vai, que nem você parar num lugar e ficar olhando para aquele mesmo lugar, você acaba atravessando o lugar de alguma forma, né? Que tem muitas nas músicas africanas, nas músicas indianas, em músicas do Brasil, em que você entra dentro de tramas rítmicas e vai entrando num outro estado, né? E é um outro estado que não é só de som, mas é de corpo também. Então, eu me interesso muito por essa situação. E esse imprevisível, que no Stravinsky eram aquelas mudanças de compasso, aquelas coisas, eu acabei me interessando um pouco por essas surpresas, né? Nessa parte rítmica de como trabalhar a surpresa, aquilo que você não espera, para você sair de estados hipnóticos, né? Essa outra ideia de organicidade por isometrias, que é quando você sai dessa ideia de métricas, mas você acaba também usando a fisicalidade em células, em agrupamentos, né? De ter duas mais longas, uma mais curta, e aquele padrão também isométrico vai te levando para um outro estado de fisicalidade, também de como tocar. Falando de tocar, né? O Rogério falaria assim, cada pessoa que toca um instrumento fala de um jeito sobre tocar, né? E eu adoro as fisicalidades de quando a gente fala sobre tocar também, né? Aí os fluxos, nessa ideia de fluxo criativo, de como você usar o ritmo também, e eu tenho usado muito a espacialidade nos meus últimos trabalhos, né, de simples coisas, assim, às vezes a peça não estar parada, né, então você circular pelo espaço. Eu tenho uma disciplina na USP que chama-se Ritmo, Corpo e Espacialidade, que a gente tem trabalhado a improvisação musical, mas com essa ideia da fisicalidade, da espacialidade do som, né? Bom, muito bem, não vou me estender muito aqui, mas só para vocês terem uma ideia de onde eu saí, né?
Então, agora eu vou mostrar uma partitura, mas só para vocês. Essa é uma primeira peça que eu fiz, que chama-se Mind the Gap. Eu morei em Londres um tempo, eu ganhei um prêmio em composição, que na época chamava-se Bolsa Virtuose. É engraçado um prêmio em composição ter esse nome, mas tudo bem, eu ganhei esse prêmio, fiquei muito feliz de poder estudar composição. Essa peça, ela tem um pouco essa ideia da surpresa, né? Não só porque eu mudo de compassos, mas porque eu fico mudando de intenções, né? E Mind the Gap é uma coisa que tem no metrô londrino, que é essas coisas que é o cuidado, como é que é? Cuidado entre do vão, oh meu Deus, atenção para o vão entre o trem e a plataforma, né? Que é o Mind the Gap. E eu adorei essa ideia de tomar cuidado com os buracos, né? E fiz uma peça cheia de buracos. Então, além de ter essa coisa do ritmo e das coisas que iam se alternando, eu coloquei buracos na peça. Então, agora eu vou colocar um pouquinho para vocês. Eu peguei um pequeno trecho da peça, bem, acho que tem uns 30 segundos, um pouquinho mais. Vocês vão ouvir minha voz, eu vou criando um ostinato rítmico e entro nesse... Basicamente, eu entro dentro de um trem. Assim, vocês vão ter, acho que, essa sensação trem esburacado. Então, vejam lá. Vou colocar aqui, só me digam se vocês estão ouvindo. Queima-la, queima-la, taca, 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 queima-la, queima-la, taca, 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 foi! Essa foi a primeira peça. Aí eu vou mostrar uma outra peça que também está baseada nessa ideia do ritmo, também trouxe uma partitura da peça, dizendo que realmente a escrita é o que menos interessa aqui mesmo, né? Ela é só um jeito de registrar, mas essa peça, que chama-se Notas de um Sem Tempo, é de um segundo álbum que eu fiz, e ela tem essa ideia, sabe aquelas bonequinhas japonesas que vai uma dentro da outra, assim? Eu construí uma trama rítmica toda baseada no número 7, e eu tenho, assim, 7 grande, 7 médio e 7 pequeno, né? Então, se vocês olharem, não sei se vocês estão vendo o cursor aqui, mas se vocês olharem o cursor, eu tenho uma frase longa aqui, que dura, se não me engano, ela começa aqui e ela vai até aqui só, ela dura 4 compassos, tudo usando as métricas de 7, né? E aqui eu tenho um pianinho aqui que usa o 7 pequeno, né? Então, eu tenho aqui 7 pequeno, 7 médio e 7 grande. Então, nessa peça, eu tenho essa ideia da trama, né? Como o estado hipnótico, né? Como esse estado de imersão e hipnótico. Então, vou colocar ela um pouquinho para vocês ouvirem. Um pedacinho dela também. Então, só um pedacinho da trama, né? Eu realmente quis ser bem breve, né?
Então, se vocês tiverem curiosidade, ouçam a peça inteira, porque realmente, só com esse pedacinho, a peça é cheia de climas, de coisas que vão mudando. Eu toco com tablista, tem 7 pessoas tocando comigo aí, numa trama que vai aumentando de intensidade até chegar ao final, né? Esse álbum eu lancei agora, eu gravei no estúdio da USP, e sobre esse álbum também queria fazer um último comentário de uma peça, mas agora essa é completamente diferente, é uma improvisação que eu fiz com a percussionista corporal, cantora, compositora Lu Horta, e a gente entrou no estúdio com algumas coisas pré-combinadas, e eu também trouxe um trechinho bem pequeno dessa improvisação, mas a gente entrou no estúdio só pensando em construir e desmontar uma estrutura rítmica. Então, a gente começou a conversar um pouquinho e estamos as duas usando as nossas vozes, né, conversando com vozes, o tempo todo eu estou trazendo a voz, né, de maneiras diferentes. E aqui mostrando para vocês dentro mesmo do processo, de um processo de improvisação, né? Então, vou mostrar aqui um trechinho com a Lu. Eu realmente escolhi trechos pequenos, né? Estava tão preocupada com o tempo, né? Mas então, se vocês tiverem curiosidade, escutem, tá em todas as plataformas. Tudo que eu mostrei aqui está no Spotify. É só vocês colocarem Ana Friedman, vocês vão, espero que entrar dentro desses territórios aí. Né? Aqui eu coloquei só algumas referências das coisas que eu pesquisei sobre o ritmo, faz muito tempo já. Alguns artigos também, enfim, era um pouquinho para mostrar esse processo, né, que é isso, né, de como entrar no território e nessa coisa, mostrando um pouquinho eu não mostrei nada me mexendo, né, nada, eu queria realmente só trazer o som dessas tramas rítmicas para a gente continuar a discussão a partir daqui. E agora que eu soube que o Alex é baterista também, né, Alex? Vamos tocar aí, meu. Então, é isso, pessoal. Olha, tá aqui meu contato. Eu não sei, eu tenho a impressão que eu fui bem de tempo. Então, 12 é isso, segundos gente. só, você está pontual. Tô bem, né? Então é isso, pessoal. Obrigada. Obrigado, Ana. Passar a palavra para Flora Holderbaum. Boa tarde a todos, espero que vocês estejam me ouvindo bem. É um prazer estar aqui, uma honra. Vou tentar compartilhar já de cara para não perder o tempo, que eu queria botar um áudio bem rapidinho. Espero que esteja indo. Vou colocar o áudio e aí vocês vão entender logo depois, né? É porque a análise musical, como ela parte desses objetos natimortos, as análises também são natimortas, né? No sentido de que esses processos todos eles são estancados e aí meio representados. Você tá sempre falando de representação. E a gente tá assim. falando... Cara, da própria palavra análise. Eu acho a palavra análise fantástica, assim. Eu adoro a palavra composição e eu adoro a palavra análise e eu acho que a gente precisa resgatar sentidos frescos para essas palavras, cara. Essa palavra é melhor eu resgatar, porque... Mas é porque ela é entendida assim. Quando você fala em análise, o que você pensa já? Você pensa em descritores. Analítica. Você pensa em analítica, você pensa em ciência. Você pensa em redução. E se você for olhar o dicionário, é isso. É isso. Né? O curso de análise lá na EMESP eu abro com uma discussão sobre análise, justamente. E aí eu peguei os verbetes Peguei verbete do Grove para análise musical.
e dicionários, o que é análise de maneira geral. E é isso, esse entendimento ele corresponde a um conceito, enfim, envelhecido de análise. Porque, não sei se você lembra quando eu fiz o Vozes na Sonora, o meu flyer tem uma imagem, que é uma imagem, tipo, tem um corpo de uma mulher, que precisa ter um pouco de espírito analítico né? Para entender assim, o que está sendo falado ali, mas é isso, tem uma mulher, daí tem um cara que quer desenhar, e existia um instrumento que era usado no Renascimento, que é tipo uma chapa de madeira que tá ali quadriculada, porque você põe na frente da imagem e depois você vai poder transcrever. Então, quer dizer, daí era uma discussão sobre análise, que é o que eu tô pondo naquela imagem, que é, bom, esse cara tá desenhando, mas ele tá analisando, quer dizer, a ferramenta analítica que ele tinha era aquela. Só que aquela ferramenta afasta ele do corpo da mulher. Na verdade, ele metrificou tudo e não tem relação com aquela mulher. Legal. E eu acho a imagem muito forte porque é também o lugar da mulher. É um lugar para ser vista assim, para ser analisada e lida de uma maneira completamente já antes... Esquadrinhada. Totalmente esquadrinhada. Nossa, que genial. Eu não tinha essa tua fala. Foi bom. E aí... E eu pus essa imagem por quê? Porque no Vozes eu ia falar do meu trabalho. E eu partia desse lugar pra dizer que eu não ia falar desse jeito. E que a minha tese era outra coisa. E isso tá na minha tese. Na minha tese eu uso essa imagem e ponho esse lugar de crítica. Que foi assim, essa análise eu não vou fazer. Eu não tô interessada em fazer isso comigo ou com minha peça. Eu tô interessada em entender, ir lá e tocar essa mulher e ver como é que é a temperatura. Conversar com ela e ver qual é a nossa relação. Tipo, bater um papo, né? Bom, eu mostrei um pedacinho de uma conversa que eu tive com Valéria Bonafé para a minha tese, né? Eu estou falando aqui de um áudio que eu usei para fazer um processo de análise mesmo dessa peça da Valéria, que é a I-131. Nesse texto a gente está falando sobre análise, mas a gente falou sobre várias coisas além disso, né? Falamos sobre a peça em si, é uma peça para vozes femininas, bombo e conjunto instrumental. Passei alguns links aí que André vai disponibilizar, se vocês quiserem ouvir a peça, etc. Mas o que eu queria trazer aqui, e até cortei um pedaço, porque no início ela está falando justamente do que o Alex colocou, que é a questão da presentificação do objeto histórico. Ela estudou muito Adorno, no caso, como analista e compositora, e ela vai comparar, né, que a gente trabalha muito na composição a partir desse objeto histórico e dessa historicidade dos materiais composicionais, que é uma coisa um pouco externa. E aí ela queria trazer uma vivência e uma frescura para o processo de composição dela, que era trabalhar de dentro, trabalhar coisas que ela estava trazendo na vivência dela. Então, é um processo bem íntimo, é um processo de iodoterapia que ela fez, que ela teve uma questão de um câncer na tireoide. Então, a peça toda vai girar em torno de questões que a gente toma como extramusicais e que, na verdade, ela converte de uma forma muito bonita para isso. Mas a questão que eu quero também frisar é o meu processo de análise, que, na verdade, eu sinto que ele está vivo até hoje. Ele não foi só sobre essa peça, na tese. Muito do que aconteceu nesse meu processo foi eu encontrar um modo de análise entre prática e criação. Então, eu acredito que uma das principais buscas que nortearam essa pesquisa foi eu achar uma análise de criações. No caso, eu estava abordando peças com voz somente, dela, da Inês Terra e da Lilian Campesato, e que tivesse uma vitalidade, assim, que conectasse a pragmática da minha experiência de vida com as análises bibliográficas, essas coisas todas que a gente vê no doutorado, né? Porque o velho problema, por que analisar segundo tal e qual teoria de análise, né? A que metodologia de análise eu me exponho o meu pensamento ou a minha vivência de uma obra, a que teoria de análise eu submeto a obra, ou se deve submeter alguma coisa, né? Então, foi durante o 3º ano de doutorado que, em algum momento, tornou claro para mim que eu tinha que fazer uma transição entre essas análises de obras e a análise de textos para tentar criar um método. E eu criei esse método que eu chamei de diário vocal,
E o diário vocal, ele foi, digamos, um estopim para as análises, a partir do momento que eu conversei livremente com essas artistas, gravei esse material e transcrevi. E depois de um ano de conversas, eu me debrucei sobre esse material para conversar com a bibliografia que eu estava interessada, e especialmente sobre os discursos de voz, isso como é que a gente, né, estabelece algumas primazias, algumas veredicções sobre os usos da voz, que a criação vai daí enfatizar como sair disso. Essas obras mostram, né, modos de enunciação diferentes, enfim. E então eu tentei deixar fluir, digamos, os problemas que elas traziam, não unicamente eu querer analisar essas obras sozinha no meu quarto, a partir da minha percepção, né? E aí, a proposta, então, do diário vocal foi essa proposta de quase como que vocalizar no texto, dar uma revocalização para o texto acadêmico. O título da minha tese chamava Pensar as vozes, vocalizar o logos, das possibilidades de emergência de outras vocalidades. Então, eu estou falando justamente do que é, acho que o tema desse encontro, né, que é entre prática e teoria, não da mesa específica, que é mais composição, mas acho que o tema do encontro tem muito a ver com o que eu trago, que é como é que eu vou achar essa forma de exercitar um conceito. Então, eu exercito conceitos das minhas práticas vocais, eu também sou criadora, e essas artistas exercitaram formas de pensar a voz na criação, e como é que eu conecto a experiência dessa prática de vida e da criação no texto acadêmico e na análise das obras, né? Que aí eu estou tomando um paralelo entre a análise das obras e o texto acadêmico, nessa forma de pensar a criação. Então, pensar a criação e criar no pensamento, né? Aí eu cito, então aqui, na tese eu quis exercitar essa forma, uma noção de pensamento que conecta a existência com uma prática de vida e com uma produção de pensamento autônoma. Aprender a pensar pelas próprias práticas, aprender a praticar o próprio pensamento. Aí eu cito um trechinho do que o Cláudio Piano, que é um grande professor, filósofo, tem algumas palestras online que a gente pode assistir dele, lá do Rio de Janeiro, né? Ele comenta assim, comentando sobre a estética da existência em Foucault, né? Um homem só pode se constituir livremente se ele realizar a si próprio como um campo de batalha, como um confronto de forças. Forças que vão entrar em luta, em confronto consigo próprio para produzir uma vida livre. Ou seja, o homem é livre na hora em que as forças ativas dominarem as forças que tendem à submissão. O grego, e aí ele está falando por que o Foucault foi analisar os gregos, para falar da estética da existência, da agonística de si. O grego, ele está produzindo a partir de aí o que chama de estética da existência. O que é isso? É que quando nós pensamos a categoria de arte, nós sempre pensamos na arte como um produto, algo que homens produzem, mulheres produzem, e o produto é oferecido ao mundo, ao mercado. Mas os gregos vão pensar a estética em termos de existência, ou seja, a questão estética do grego não é produzir um objeto do fora dele, mas é produzir uma vida bela. Então, produzir uma vida bela é o momento em que você tiver liberdade, e essa liberdade é o momento em que as forças ativas dominarem as forças reativas. É o momento em que o pensamento, ou o terceiro gênero do conhecimento, conforme Spinoza, vai dirigir a sua vida. Então, o grego se preocupa em produzir essa existência, essa estética da existência, como uma vida superior, uma vida livre. E essa liberdade só é adquirida a partir do momento que você formula os seus problemas, em que a causa da tua existência vier de dentro de ti. E aí a gente vai ter esse elemento que conecta a vida e a praxe, os corpos e a enunciação, porque nessa minha formulação, a discussão da pesquisa é essa, e da análise, a implicação de si na produção dos seus enunciados, de como a implicação de si passa por uma implicação do próprio corpo e da própria voz. E para mim muito foi essa discussão, né? A relevância na pesquisa da implicação de si na produção dos seus enunciados. Então o sujeito ele é implicado, e na análise eu fui tentar trazer essa implicação e essa implicância, né, de certa forma. Então, essa forma de chegar à análise não é só sobre as peças,
nem tampouco é sobre a biografia das artistas, também não é uma aplicação da bibliografia e dos conceitos sobre as obras. Talvez seja um olhar e uma escuta sobre as obras a partir da minha relação com as artistas. E, ao mesmo tempo que eu pensava nessas leituras e nos problemas da voz, que eu estava elaborando ao longo do doutorado, né? Então, é uma mistura, que nem o Deleuze fala, de biografia com bibliografia. É um corpo específico de mulher, mas também é um corpo pré-individual, né? Porque o acontecimento, ele é isso, ele não é individual e nem coletivo, ele é, ao mesmo tempo, as duas coisas. É como uma guerra. A guerra, ao mesmo tempo, o ferimento de guerra, ele é coletivo, ele é um problema de uma nação inteira, e, ao mesmo tempo, ele é um problema particular, né? Então, tudo é singular. E eu quis tentar trazer para a análise esse acontecimento que circulou entre essas conversas, que circulou entre as nossas falas, né? Então, essa composição, ela é sobre o compositor e, ao mesmo tempo, é sobre todas as forças que atuam sobre o compositor e que ele se remete, né? Como é que eu posso utilizar essas conversas, dessas falas pessoais? E aí foi um exercício muito forte, né? Sem que eu fosse muito pessoalizada, né? E, ao mesmo tempo, sem que eu quisesse incidir sobre as obras delas, alguns conceitos que eu estava trabalhando. E eu acho que o que eu resolvi fazer foi um pouco esse meio termo. Então, daí, eu sei que já está em 13 minutos, eu planejava talvez mostrar um pouco o que eu fiz no capítulo, mas eu acho que eu deixo depois o link da tese também, né? E vocês podem olhar com mais calma. Na verdade, eu faço, sim, uma análise formal, eu faço uma análise dos materiais. A Valéria, na peça dela, ela coloca 4 sessões e tem as vozes tem praticamente o elemento dela contando como foi a iodoterapia, uma descrição do quarto, de tudo. Tem as vozes das tias, das irmãs, e etc., que vão estar falando sobre a avó dela, os objetos que lembram a avó, ela remete muito essa peça à avó dela, e a avó Maria Marques, e tem também uma descrição física da avó dela, e tem a parte do bombo instrumental, que é uma grande pele que aparece ali, e a cada entrada dos objetos, ela vai trazendo uma granulação e uma mistura do bombo, e uma marcação desse bombo de uma forma diferente. Daí a partitura é um pouco mostrando figuras do bombo mesmo, tudo, e essas vozes estão descritas, os textos estão escritos, né? As manipulações do bombo também estão verbalizadas ali. Lembra um pouco as partituras do Lachmann, uma coisa bem interessante. E aí eu faço uma análise formal dela, mas eu vou elencando o que emergiu das conversas com a análise da obra e, ao mesmo tempo, o que eu viajei a partir daí. Aí é o meu delírio, digamos, né? É mais ou menos isso, eu acho que eu já usei 15 minutos, e depois a gente continua, né? Acho que é isso mesmo. Obrigada. Maravilha, Flora, muito obrigado. A gente, de repente, consegue conversar um pouquinho mais e aprofundar as falas de vocês na sessão final. Então, passo a palavra para o meu amigo Marcos Siqueira. Olá a todos aqui presentes. Agradeço especialmente ao André, ao convite, por essa oportunidade. Eu fiquei com muitas questões preliminares do que poderia falar, de que se eu entraria numa coisa mais pessoal, ou numa coisa de uma análise que eu vivenciei na pele com alunos, quando eu dei aula na Faculdade de Cantareira, e alunos na área de educação, último ano de educação. Eu pensava, o que eu posso fazer? Como é que eu posso fazê-los compreender a análise de uma forma que vai além das questões técnicas que certamente eles já vivenciaram com professores, né, digamos, mais voltados para essa ferramenta, né? Então, como é que eu poderia traduzir o compositor, digamos, a genialidade de um compositor, né? Quando eu o vejo como um compositor genial, né? Aí tem um filtro que é o meu filtro, né? E, de certa forma, um compositor que me iluminou e me ilumina sempre quando eu começo a contextualizá-lo no seu tempo e ver que ele teve uma performance, assim, como
pessoa, como compositor, como ser humano, incrivelmente magnetizante, né? Estou falando de Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, e especificamente a peça que eu gosto de trabalhar, fazendo umas certas provocações, é o Rondó, em Lá menor, K511. Eu vou colocar aqui para vocês rapidamente a projeção de 2 slides só, para poder contextualizar o que eu estou falando. Deixa eu pegar aqui. Ok, share. Acho que dá para ver. Não sei se conseguem ver. Sim, sim. Sim? Então, eu vejo que sim, o Mozart, ainda conseguem ver? Sim, né? E Mozart, por exemplo, tem essa forma, né? Ou seja, esse tema sentenciforme, que é um tema que vai variando. Isso tudo já mostra para a gente uma questão muito ligada, né, do ouvido do passado, que muitas vezes a gente perde a noção do que era o ouvido do passado, de pessoas que entendiam a linguagem musical do passado com uma consciência da estrutura, uma consciência dos tempos, das métricas, dos tipos de perfis, motívicos, temáticos. Então, é claro que Mozart compunha para todos os níveis de pessoas, né? Daquele que era menos vivenciado e daquele que era mais vivenciado. Então, quando você vê nesse rondó, né, que ele tem um A, B, A, C, A coda, e se vocês olham um pouquinho aí o slide, né, você tem, assim, um B tão maluco como esse B que está aí, dá para vocês verem na tela. E musicalmente, se você não é muito antenado para essa época, você ouve tudo como se fosse tudo normal. Como se fosse mais uma música normal, que não está colocando nada além do que seria o trivial. Mas quando você começa a ver analiticamente, né, que é o nosso tema de hoje, essa obra, e você começa a perceber as assimetrias que ela traz, né? Por exemplo, né, aqui é o tema, né? Esse é o primeiro sisteminha ali em cima, né? E depois você vê no sisteminha de baixo o mesmo tema reapresentado na mão esquerda, mais grave, na metade do compasso, e sobre ele você encontra um material inusitadamente apresentado num contexto formal anteriormente, e você percebe como que ele conecta todas esses materiais de uma forma assim surpreendentemente genial, e ao mesmo tempo maluco, e ao mesmo tempo surtado, porque você não tem outra explicação, e eu ficava tentando encontrar uma explicação de uma mente que cria uma música com essa potência formal. Assim, né? Marcos, Oi. Você tem como dar um pouco de zoom só para as pessoas entenderem a complexidade formal? Não sei se dá para enxergar a trama. Agora sim? Sim? Melhorou? Acho melhorou? Que melhorou um pouco, sim. Eu ampliei o máximo aqui. Então, você imaginar que você tem o tema com uma pequena ponte que já dá a ele uma simetria que não se esperava. Depois você tem uma segunda ponte, uma terceira ponte, uma extensão. Ou seja, é como um fluxo mental de quem está conversando, né? É como se fosse um improvisador, né? O cara está improvisando, só que com a caneta no papel, digamos assim, né? E eu pensava, como é que eu consigo passar isso para as pessoas de uma forma humana, né? E não o compositor que tem uma regra, que tem um sistema de referência, que ele vai lá e compõe segundo os cânones do período dele, e ele vai seguindo aquele cânone como se fosse, digamos, aquilo que é a tendência do momento e tal. Não, ele é conectado com outra coisa, ele é conectado com o ouvinte, ele é conectado com a sociedade a qual ele se insere. Quando ele está na França, em Paris, fazendo a Sinfonia Paris, ele está conectado com aquele público, com aquelas pessoas, com aquele jeito de ouvir música e fazer música. Quando ele está na Itália, ele estava com Christian Bach, ele estava pequenininho ali com Christian Bach, ele estava conectado com polifonia, com contraponto do passado, ele estava tentando entender outros, né, um prodígio, né, um menino com 12 anos já com tanta bagagem, com 15 anos já com tanta bagagem, né? Então, você imagina que a tradução, né? Aí, lendo as cartas de Mozart, né?
que é uma coisa que eu li lá atrás, quando eu era adolescente, né? Eu tinha até o livro aqui, trouxe aqui para a Itália, né? Tradução em português, infelizmente eu não leio alemão, eu não conseguiria imaginar o equivalente na língua alemã, né? Eu leio o texto em português, e como os meus alunos também, ninguém lia, né? Em alemão, né? Então, essa aqui é uma carta surtada de quando ele tinha 21 anos de idade para a priminha Coelhinha, que era a primeira paixão da vida dele, aos 21 anos de idade, ou seja, 10 anos antes do Rondó. Isso eu tento dizer, assim, mostrar que como que ele já era totalmente... e nessa mesma época ele tinha cartas muito formais, muito educadas, muito, digamos assim, completamente... cartas completamente... Eu nem vou ler, tá? Vocês vão lendo aí se quiserem. Cartas completamente comportadas, assim e tal. E, ao mesmo tempo, lendo essa carta, eu conectei diretamente com Rondó. Eu falei, essa carta, por mais que não seja contemporânea historicamente, né, na época do Mozart, do Rondó, ela mostra muito dessa loucura que é o fluxo de pensamento dele, né, que vai para frente, vai para trás, coloca uma coisa, suspende o tempo, faz perguntas, aí não responde, aí responde lá na frente, daí ele coloca uma coisa assim, digamos, que não estava previsto naquele contexto, e ele vai criando variações sobre aquele material, criando sonoridades, criando aliterações, imagino eu que em alemão, deva ser divertidíssima essa carta, muito mais que em português. E essa tradução, realmente, ela me convenceu que eu poderia usar essa ferramenta como um suporte analítico. Nós analisamos essa sonata, esse rondó, perdão, usando a harmonia funcional, usando a harmonia tradicional. Eu fiz umas provocações na época, dizendo, aqui eu não sei o que é, ou seja, cada um vê o que acha que é esse momento desses compassos. Eu coloquei uma interrogação, justamente para deixar muito em aberto que a análise é um processo muito pessoal também. É como um historiador que escreve um livro, ele escreve a história a partir das convicções que ele tem da vida, do mundo, a maneira como ele traduz aquilo que é a história, né? O analista, digamos, o professor de análise, né? Ele também traz muito de si dentro do processo de análise, né? A escolha das ferramentas, a escolha do repertório, e ele vai dando os porquês que ele acredita que o compositor tenha pensado aquilo daquela forma, né? Então, acho que já deu para ter uma ideia que essa carta é realmente muito incomum, né? Assim, digamos, né? Assim, o tempo métrico dela, né? Assim, também que é uma tradução, eu sei disso, mas realmente eu consegui chegar, acho, né, com os meus alunos no Mozart que eu precisava chegar através, deixa eu sair daqui agora, veja como é que eu saio daqui, através dessa carta. Deixa eu ver como é que eu vou sair daqui agora. Como é que eu vou voltar para lá agora? Ai, não estou conseguindo, André. Como é que eu volto? Como é que eu saio do... A gente já ajuda. Teve uma mudançazinha aqui, se vocês conseguem me tirar do... Você pode parar o compartilhamento e aí voltar a compartilhar. O problema é que a tela de compartilhar... aqui, não, achei. tudo bem. Stop share, achei. Ótimo. Tá, ok, legal. Então, o meu vídeo agora saiu, agora voltou. Isso. Então, e a partir dali, naturalmente, né, em outros contextos, eu sempre fiquei muito, como compositor, né, sempre fiquei muito ligado nesse tipo de conexão com quem está ouvindo, né? Eu sempre busquei esse tipo de conexão. Daí que eu trouxe esse exemplo. Mas a gente tem outros tantos exemplos, né? Por exemplo, o Concerto 12 do Mozart, K414, que ele estava escrevendo, né? E aí morre o Christian Bach e ele fica mal com a perda do amigo, que era já mais velho, e ele pega uma abertura da ópera do Christian Bach e coloca dentro do concerto, né? E para o analista, como é que fica isso? Como é que eu chego na análise de uma obra que ela é um in memoriam, ela é uma homenagem? Como é que eu vou justificar? Porque se você ouve o Christian Bach e ouve o Mozart, você vê que é próprio o Christian Bach, né? Então, como é que você explica essa análise desse trecho musical que não se conecta com o sistema tonal, não está ali para se conectar, não está ali para dizer nada de relação, não é uma música feita para especialistas julgarem,
Não tá, ele é uma música, ele dá uma pausa na vida dele e fala, agora eu preciso homenagear o meu amigo, e ele faz isso dessa forma. Então, e me vem assim tantas outras, né, exemplos que a gente coloca, né, o papel do compositor como um ser que dialoga com a vida que tem, né? Ou seja, não simplesmente compõe a partir de regras, pode acontecer também, né? A gente vivenciou na pele, né, serialismos integrais, decantados na nossa geração, né? Eu tive experiências de ouvir música minha na Bienal e falar assim, nossa, eu que escrevi isso aí, que angústia, sabe assim? Mas isso não sou eu, cara, nossa. Mas na hora que eu estava escrevendo, estava 10. Na hora que eu estava ali no papel, fazendo as coisas, estava ótimo. Mas quando eu vi o negócio materializado no acústico, no contexto da sala de concerto, eu falei, isso sou eu, né? Como se diz, né? Então, assim, algumas fichas foram caindo, né? Que a gente, às vezes, esquece, né? Do quem somos nós e o porquê que nós escrevemos música, né? Então, nesse sentido, eu fiz essa reserva aqui dessa peça do Mozart, né? Porque acho que ele é um compositor que de certa forma, me ensinou muito e me ensina muito, sobretudo nesse modo de buscar se conectar com o mundo vivo presente diante dele. Basicamente, era isso que eu queria trazer para a nossa conversa hoje. Legal, Marquinhos, muito obrigado pela fala. Então, vou passar agora para a nossa última fala, que é a fala do professor Felipe Ribeiro. Está aqui presencialmente para encerrar a nossa sessão de falas da mesa redonda. Acho que fica mais fácil assim. Então, boa tarde a todos, boa tarde, colegas que estão online. Boa tarde, André, obrigado pelo convite. Bom, como eu sou o último da fala, eu aproveitei isso e eu fui anotando algumas coisas, fui tentar buscar algumas ressonâncias assim, do que eu penso em relação a essa relação de análise e composição, né? Então, eu tomei a liberdade aqui de anotar algumas coisas. Então, quando o Alex falou, teve algumas palavrinhas que me chamaram a atenção, né? Que fazem sentido para mim, né? Ele falou de eu estou parafraseando, tá? Memória passada, ele trouxe essa coisa da análise com esse tipo de olhar em oposição a talvez o compositor olhar o presente, foi um pouco nesse sentido, né? A Ana trouxe a ideia do corpo, né? Que eu acho que o corpo tem a ver com isso, né? O corpo é o corpo do agora, né? A Flora falou prática de vida, né? Ou seja, não é necessariamente não é algo de antes ou de agora ou de depois, mas é uma coisa de processo, né? O Marcos, eu anotei várias aqui. Você falou você não falou a palavra idiomatismo, mas me lembrou, um idiomatismo de época, né? Então, essa questão de se ter o ouvido para um tipo de composição, né? Mas aí você falou a palavra consciência e daí conectado, né? E aí eu vou aproveitar também que agora a minha palavra-chave, né? É uma palavra que eu estou trabalhando uma disciplina de mestrado, quer dizer, não é a palavra, a ementa, né? Mas que eu estou, inclusive, lecionando junto com a Flora, a gente chegou nessa palavra que é intransferível. E que eu acho que resume bem, assim, a nossa... essa função, talvez, né? De por que uma mesa de compositores falando sobre análise, né? Então, deveríamos estar falando disso, o que a gente faz com isso? Simplesmente uma ferramenta, no sentido bem amplo, né, do entendimento de análise. Mas aí deixa eu também acrescentar, eu percebo que todos esses compositores que falaram agora, né, caminharam para essa ideia do presente, da consciência, o exemplo final que o Marcos deu, né? Pô, ouvi aquela música, não era eu, onde é que eu estava naquilo? Então, essa busca, né, de um aqui e agora, né?
eu percebo que a composição tem caminhado, tem retornado, inclusive, para a performance musical, né? Então, eu conheço mais o Alex e a Flora, né? E sei que eles são bem ligados com essa parte da, né? Tá conectado, né, com a prática composicional de vocês, o tocar, né, no sentido tátil e no sentido musical mesmo, né? E que eu acho uma coisa muito interessante, que conecta com essa ideia de que de uma análise aqui e agora, uma análise mais presente, né? E aproveitar também a falar um pouquinho sobre uma experiência que me ocorreu recentemente, né, lá na Belas Artes, na /Unespar, que eu leciono composição, né, com a turma de composição regência, e a cada semestre eu trabalho com um professor de performance, né? Então, semestre passado a gente trabalhou com cello, e esse semestre com percussão. E o professor de percussão lá na Belas é o Paulo Demarque. E o Paulo tem, a temática é esse guarda-chuva chamado música experimental, que a terminologia já tem alguns problemas, mas enfim, a gente parte desse conceito. E então a gente está trazendo exemplos para os alunos, coisas de repertório, a gente faz análise no sentido mais tradicional da palavra, né, de projetar uma partitura, ouvir o material, tentar buscar extrair alguma estrutura, né, alguma coerência dentro daquilo. Mas eu noto que tem uma certa dificuldade assim, de conseguir transmitir, de dialogar com os alunos que estão com seus 20 anos, 21 no máximo, né? E essa é uma disciplina, deixa eu só complementar, é composição, são 2 horas semanais, e depois tem 2 horas de música eletroacústica, que é uma coisa bem prática, né? E eu costumo, numa noite só, né, as 2 disciplinas, eu costumo fazer uma avaliação das 2 só. Então, uma composição mista, né? Então, que eles podem trabalhar com, no caso, percussão e com eletrônica. E o Paulo foi um dia lá no primeiro encontro para conversar um pouco, mostrar para os alunos a ideia né, até alguns instrumentos, pegou uma mesa desse tamanho, colocou um monte de instrumentos portáteis, tudo, e a gente foi conversando, e nisso o Paulo começou a participar da aula, começou a vir toda semana, né, e ao ponto que eu mudei um pouco, para dizer, pouco não, acho que mudei bastante minha forma de lecionar, que eu simplesmente liguei o microfone e vamos partir para essa coisa do corpo, né? E aí eu percebi, a gente fez um pequeno exercício com alguns instrumentos de percussão, a gente pegou uma calimba, um microfone e uma coisa bem simples na parte da eletrônica, né? E eu vi a cara dos alunos, simplesmente a alma voltando ao corpo, assim, né? Eles entenderam, eles tiveram uma conexão não somente ontem, mas acho que eu diria as 3 últimas semanas, né? O que eu volto, né, para essas anotações que eu fiz dos colegas, né, essa coisa do corpo, uma prática de vida, consciência, conexão. Eu comecei a perceber essa necessidade, né, de um retorno dentro das práticas de análise e teoria, uma necessidade de corporificar a música, né? de realmente para não ter aquela experiência que o Marcos teve, né? De olhar de ouvir uma obra, né? Que gastou tanto tempo compondo e de repente perceber uma outra persona, né? Acho que todo mundo já teve esse tipo de experiência, né? De não se reconhecer, né? E eu tenho notado, né? Então, por meio de uma prática de ensino, uma prática composicional, artística, eu percebo que a gente precisa juntar um pouco mais essas coisas, né? E aí eu faço um paralelo com os colegas das artes visuais, em que eles têm isso muito, eles usam uma palavra que a gente usa pouco, né? Eles falam muito de poéticas. E não é uma coisa que a gente fala tanto na música, não é uma palavra-chave que eu vejo com tanta recorrência, assim, né?
e eles falam muito de poéticas, eles têm muita já faz parte da rotina, do cotidiano deles, de falar em poéticas, e eu noto que quando eles falam em poéticas tem um respeito profundo pela trajetória da pessoa, né? Então, fiz bordados aqui pensando na minha avó, né? E daí eu lembrei da própria experiência que a Flora teve com a Valéria, né? Então, uma coisa que ela trouxe, a peça que a Valéria fez, entrevistando as mulheres da família dela, né? Então, é uma coisa que vai um pouco além, né? O que eu estou aqui propondo, né? Talvez uma ideia, não sei se é boa ou não, mas da gente sempre ter esse senso crítico, essa pulga atrás da orelha, dentro dessa grande área de análise, né? Para ver se a gente está levando em consideração dentro da nossa análise esse fator que acho que alguém falou, extramusical, né? Que por muitas vezes a gente acaba deixando de lado, né? E para finalizar, eu só dar contar uma história de um colega. Quando eu fiz meu doutorado nos Estados Unidos, eu tinha lá eles têm, né, essas áreas bem delimitadas, né? Você está fazendo doutorado em composição, ou não, você está fazendo doutorado em teoria musical, você está fazendo doutorado em étnico, enfim. E eu tinha um colega, que a gente fazia a ginástica junto, ele era da teoria, né? E ele começou a analisar a música do Luigi Nono, né? Um compositor que eu gosto bastante. E aí um dia, numa disciplina, ele apresentou a análise dele, em que ele fez a análise com teoria dos conjuntos, né? E ali estava um exemplo bem claro, assim, de que ele pegou a ferramenta errada para fazer a análise, né? E foi exatamente essa discussão que gerou na disciplina, né? Os colegas estavam falando, pô, mas por que você usou essa teoria? Por que você não fez assim? Por que você não fez assado, né? E eu notei, né, que tudo bem que esse foi um exemplo, talvez que ele foi longe demais, né? Pegou a ferramenta errada, precisava de um martelo, pegou uma lixa de unha, não sei, né? Mas eu notei que foi ali teve um problema de conexão, um problema de conexão, não somente de ouvir a obra, mas aquilo que o Marcos colocou do exemplo da carta, né? Eu achei muito interessante, né? Você conseguir extrair dessas coisas que passam às vezes batidas, né? Parece uma literatura mais leve, né? Mas que é muito importante, né? Então, uma das coisas que eu mais gosto de ler quando estou estudando música é justamente os escritos dos compositores, né? Que você começa a entender quem que é o sujeito, né? Você lê, por exemplo, o livro lá do Morton Feldman, você percebe como ele é irônico, né? Ele é extremamente irônico. Então, puxa, como é que você leva isso para quando você for analisar, seja para estruturar um trabalho ou para você buscar uma inspiração composicional, né? Análise no sentido pleno, né? Enfim, então, eu gostei de fazer essa microata aqui da fala dos colegas, né, que eu peguei essas palavras, que foi interessante também verificar como a gente está conectado, né, porque a gente conversou um pouco antes dessa mesa, né, até para a gente se conhecer, né, mas eu notei que a gente já mudou um pouco, né, na fala de hoje, cada um foi, né, um pouco por outro lado, mas ao mesmo tempo a gente está sempre com as mesmas preocupações, né. Muda a estética, muda o país, a pessoa, mas parece que tem alguma coisa que a gente está preocupado, né? Então é isso, né, Michel? Obrigado, Felipe. Achei curiosa a tua fala agora sobre o Luigi Nono, e sobre a carta do Mozart. Tem uma história que me contaram do Brian André, Feldman. sua voz está longe. É melhor se aproximar do microfone, desculpa. E agora, Marcos? Melhorou? Tá me ouvindo? Está ouvindo ele ou não? Tá legal, tá vindo bem agora. Tá muito legal. Não, mas acho que agora tá bom, não tá? Melhorou aqui? Sim, é só porque você se tinha afastado mesmo, eu acho. Tá, então
Então, vou sucumbir à solução do professor Felipe. Não, eu estava dizendo só que eu achei curiosa toda essa história da carta do Mozart e a fala do professor Felipe, que me lembrou de uma história que me contaram do Brian Fernahon, que certa vez estava dando aula em algum festival. Então, senta-se numa mesa grande, aí tem vários estudantes, cada um leva a sua própria composição. E aí o Brian Fernahon tem uma música muito idiosincrática, né? Uma complexidade muito própria dele. E ele começou a receber muitos estudantes que levavam composições que eram Brian Fernahon, que eram cópias do jeito dele de compor. E aí, certa vez, ele recebeu de um estudante uma música super complexa, com um monte de compassos 4/13, e aí dentro do 4/3 tinha uma quiáltera de 11, e aí pegava as 3 primeiras, era uma quiáltera de 5, e assim por diante. E aí ele olhou para a pessoa e disse assim, mas escuta, essa música é igual à música que eu faço. Aí ele disse assim, mas sabe por que eu faço desse jeito? Porque eu sou uma pessoa muito perturbada, tenho muitas ideias, eu sou maluco e eu não consigo me concentrar na mesma coisa e minha cabeça está sempre num turbilhão de coisas, de emoções, então eu faço essa música. Por que você fez essa música? Será que você também é assim que nem eu? E aí eu me lembrei um pouco também dessa fala do Marcos, que ele fala da peça da Bienal, né? Sobre o porquê que a gente faz a música que a gente faz, né? E como que às vezes a gente faz as coisas muito mais por um hábito adquirido do que por uma necessidade real e interna, né? Mas, enfim, abro aqui para colocações, perguntas e para a gente poder continuar o papo. Alguém quer perguntar, falar alguma coisa? Não? Não? Então eu vou fazer uma colocação. Só para... eu não sei por que ficou um pouquinho baixo ainda, porque quando você chega bem perto, deve ser porque é direcional, ele fica bom, mas se afasta um pouquinho, ele fica baixo, sabe? E agora melhorou. Agora sim, deve ser isso. Tá, eu acho que uma das muitas coisas que a gente concorda, eu acho que todo mundo aqui concorda com isso, é o fato de que a análise, ela nunca esgota o objeto de análise, né? A análise é infinita. Eu, pelo menos, vejo a análise quase como uma criação, como um objeto de criação, né? Não é a mesma coisa que compor, mas, ao mesmo tempo, tem um quê de composição e de criação, né? E uma das preocupações que eu observei em todas as falas é essa ideia de procurar, com a análise, chegar para além de uma coleta de dados, né? Ou de uma análise desses dados, mas tentar dizer alguma coisa que parta de uma perspectiva singular daquilo que a gente está analisando. Mas, ao mesmo tempo, pensando assim no fato de que todos nós somos docentes e que a gente tem uma vivência em sala de aula, eu fico com uma outra preocupação, especialmente em tempos em que a gente discute ampliação de repertório, uma maior diversidade de repertório na sala de aula, em como que a gente pode, a partir de um exemplo que é particular, transcender esse objeto e dizer alguma coisa que tenha uma utilidade para aquelas pessoas que estão ali. Eu queria saber se vocês pensam nesse assunto, se vocês se deparam com essa questão também, porque, afinal de contas, a gente não tem como dar conta de tudo, de todos os fazeres musicais e dessa multiplicidade de possibilidades mesmo que a gente tem, especialmente quando a gente faz uma aula de análise. Então, para mim, é sempre importante isso, tentar entender se aquilo sobre o qual eu estou dizendo pode ter uma utilidade que transcenda o objeto particular. Queria saber se vocês pensam nisso, se vocês querem elaborar alguma reflexão em torno dessa questão. Não precisa ficar tímido. Eu acho que eu posso me arriscar aqui, André. Porque eu acho que sempre vai ter também uma dimensão pessoal, né? A gente está dando aula, enfim, de alguma maneira a gente que faz o recorte do que a gente vai apresentar, e é legal que seja, enfim, quando eu vou lecionar, quando eu vou dar uma aula de análise, né, tentar trazer um repertório que primeiro eu me identifique, né? Muitas vezes eu sei que isso não é possível, às vezes a instituição, né, tem um conteúdo programático pré-estabelecido que você vai ter que
eventualmente trabalhar em cima dele, mas ainda assim, eu acho que a grande sacada de um curso de análise, pelo menos o que eu gostaria de, como aluno, né, que um curso de análise me desse, é justamente mostrar esse processo de como transformar ou de como criar essa análise, né? Então, o objeto, de certa maneira, tanto faz qual objeto é, né? O interessante é você ver ali o docente encontrando os meios, né, para desvelar aspectos desse objeto, né? E tudo que circunda ele, né? Que eu acho que foi muito legal que todo mundo aqui, as coisas que o Marcos pontuou, que a Flora trouxe também, né? O Marcos falou mais dessa questão de você tentar o Marcos e Felipe também, né? De conhecer mais o contexto histórico e até familiar, pessoal, né? Essa dimensão de quem cria, né? A Flora falou da experiência você da produção, dos efeitos daquela peça em você, né? Enfim, de alguma maneira, como docente, você mostrar como você faz aquilo, né? Com o objeto, é claro que, né, o objeto vai despertar reações nos alunos, né? Reações positivas ou negativas, enfim, mas eu acho que o interessante, como aluno, né, na perspectiva do aluno, é entender como o docente opera para conhecer aquele objeto, para desvelar aspectos dele, enfim. Né? Eu posso fazer uma parte? Claro. Eu acho que quando quem analisa, um professor, quando ele analisa uma obra e ele é compositor, eu acho que né, ele sempre, acho que ele está contaminado pelo a egrégora da criação, né? E quando o professor de análise ele não compreende a linguagem como um compositor, manipula linguagens e contextos, não estou desmerecendo nenhum profissional da análise que não seja compositor. Ele tem outros parâmetros, ele traz outras ferramentas, outras justificativas, talvez, para aquele tipo de objeto, né, que está sendo analisado. Como uma vez, uma passagem das Memórias do Chamber, que estava dando aula de análise Brahms, analisando Brahms nos Estados Unidos, o aluno perguntou: professor, mas o Brahms pensou tudo isso? Aí o Chamber respondeu: olha, se ele pensou, eu não sei, porque eu não encontrei com ele, não falei com ele, mas que a partitura dele me mostra tudo isso, ela me mostra, tá vendo? Então, assim, né? Então, isso é muito interessante, né? Às vezes, eu estou tendo uma peça tocada agora, não quero fazer propaganda, não, mas é a primeira ópera, então para mim está sendo assim uma loucura, né? Uma hora de música e cheio de coisa. Aí quando me liga o maestro, o Gabriel Schirato, ele fala: Marcos, assim, eu vi isso aqui, ele viu isso, peraí, é verdade, tinha isso lá, eu nem tinha percebido, né? Então, às vezes, acontece isso, o processo da criação, às vezes, ele vai em outra direção, e o processo da memória daquilo que você está criando, os materiais como eles circulam na sua cabeça, não necessariamente eles obedecem um conjunto de regras pré-estabelecido. Mas isso quem é compositor entende. Mas talvez quando quem analisa não tem o processo, não tem esse tipo de vivência na pele, digamos assim, né, assim, bem concreta, ele busca, ele tem outro olhar, ele tem outras formas de entrar no mesmo objeto, né, de análise. Ou um regente, né, que ele lê aquilo cirurgicamente, porque ele precisa explicar cada instrumento, cada articulação, cada intensidade. Então, ele tem um outro jeito de decodificar a própria partitura, né?
Aí eles me mandaram, o revisor da orquestra me mandou dúvidas, rapidamente isso, se era erro de edição ou se era intencional, porque tinham micros deslocamentos métricos, né? Eu falei, é intencional, e legal que você observou, mas é intencional. Se eles vão fazer, eu não sei, mas que é intencional, ou seja, dentro do contexto mental, aquilo é intencional, né? Ou seja, às vezes também acontece isso, né? A gente, como analista, né, digamos assim, né, um professor de análise, eu me deparei com partituras que elas estavam totalmente erradas quando eu fui confrontá-las com a edição, o manuscrito. Isso também é uma coisa que as pessoas esquecem, né? Analisam obras publicadas, mas não se dão o trabalho de ver os manuscritos. Isso é gravíssimo, porque às vezes você tem erros monumentais numa edição Peters, Max Stig, sei lá o que você quer, uma super edição né, de confiabilidade e tal, mas pode estar errada, entendeu? E isso, eu acho que o papel do professor de análise também é fazer um pouco de... Ele tem que ser um pouco musicólogo nesse sentido. Ele tem que fazer um trabalho de campo. Tem que buscar ver se aquilo ali é uma segunda versão, veio do segundo manuscrito, o primeiro manuscrito, de onde que vem aquilo. Então, eu acho que a escolha da obra que você vai analisar, ela também deveria entrar, a priori, num território musicológico também, ou seja, de você compreender que você vai mostrar para o aluno a análise publicada e vai confrontá-la com os manuscritos, quando é possível, e dali vai sair uma terceira possibilidade de leitura, que eu acho que é muito rica também, no processo todo de ensinar o aluno a analisar não a partir de ferramentas mecânicas, mas a partir de ferramentas, digamos, funcionais no contexto da obra histórico, contexto de tudo, tal, enfim, porque eu vejo assim, né, como não sei quem falou agora aqui, né, a forçação de barra, né, você tem, foi o Alex que disse, né, Alex, que tem uma obra foi analisada com a teoria dos conjuntos, mas que não tinha nada a ver, do nono, é isso? Quem falou? Desculpa, me deu um tilt aqui. Felipe, né? Foi o Felipe, desculpa, foi o Felipe, já me deu um tilt aqui, né? Então, exatamente, né? Aí você vai pegar uma análise de Mozart baseado em harmonia funcional, mas Mozart nem sonhava que tinha esse conceito, esse modo de pensamento. Então, as bases às quais ele se conectava com a harmonia, semanticamente, em termos analíticos, eram outras. Então, como é que é uma análise purista? Tem jeito de fazer uma análise purista? Deixa essa pergunta aí. Posso? Pode. Eu só ia comentar o seguinte, Flora. O Alex, pelo que eu entendi a fala dele, ali, agora nessa segunda parte, estava inferindo que quando a gente dá uma aula, a gente também demonstra na prática um processo analítico, né? Eu me lembro de um colega meu da EMESP, que é também compositor, que é o André Ribeiro, que ele dizia que às vezes ele propositadamente escolhia, por exemplo, ele ia analisar, o exemplo que ele tinha dado era de um moteto do Laço a duas vozes. Ele ia levar um moteto. E aí ele tinha vários que ele já tinha analisado várias vezes, mas que em algumas aulas ele preferia pegar um moteto que ele nunca tinha visto na vida na hora, assim, escolher alguma coisa que ele não conhecia, porque ele dizia que ele procurava demonstrar o processo de descoberta musical, de descoberta do repertório, de descoberta da análise para os estudantes dele, né, que tem a ver com isso. Mas eu acho que tem um outro aspecto, talvez um pouco mais objetivo materialmente, que é o fato de que você pode relacionar certas descobertas com outras descobertas, né? O Mozart é curioso isso, né? Também é notável para mim o fato de que ele é um compositor muito fantasioso, né? Com muitas ideias. E eu me lembro, tanto eu quanto o Marcos estudamos com o mesmo professor de composição na USP, né? E eu me lembro que ele também fazia essa oposição entre o Mozart e o Beethoven, como representantes de dois arquétipos de compositor, um mais estrutural, mais organizado, e o outro mais criativo, mais fantasioso, com mais ideias. E eu acho tão interessante como você pode ver isso
em outros compositores, ainda que todos tenham de tudo, mas, claro, você também pode ver estruturação no Mozart, você também pode ver muita fantasia no Beethoven, mas, por exemplo, Stravinsky também é um compositor fantasioso, dos blocos, das muitas ideias, Villa-Lobos também, eventualmente, o Schoenberg pode ser também muito fantasioso, pode ser também um pouco mais estrutural em outros momentos. Então, acho que nessas ocasiões a análise, ainda que respaldada, inclusive pelo contexto histórico e pelo contexto pessoal da obra, transcende o objeto analisado. Isso, para mim, é interessante, que o estudante observe que aquilo sobre o qual a gente está falando é sobre aquilo mesmo, mas não é só sobre aquilo, é alguma coisa que pode ter um significado pessoal para aquela pessoa que está assistindo a tua aula e que ela pode, de repente, abrir a sua própria percepção para o repertório do dia a dia dela, para as coisas da vida dela, né? Mas desculpa, Flora, você ia falar, te cortei. Não, eu acho que complementa tudo que vocês falaram, e inclusive sobre a tua pergunta, André, e um pouco da resposta à pergunta do Marcos, porque você falou do particular e do coletivo. No meu texto aqui que eu tinha anotado, eu acabei não lendo porque para economizar o tempo, mas eu falo justamente um pouco sobre isso. Eu acho que as coisas se conectam a partir do momento em que você... E até uma dica, né? Então, como abordar uma obra, né? Como começar a abordar uma obra, a partir de que ponto? Para mim, sempre funciona muito nessa questão da intuição. O que você capta que é de interessante, que aí vai da sua particularidade, da sua história, do seu estudo, né? O que te chama a atenção de originalidade naquilo? Então, a partir daí, talvez você possa buscar as ferramentas, né? Eu até, na nossa conversa, dei o exemplo da análise que eu fiz do poema sonoro da Ursonata, fiz uma análise motívica, estudei muito mais do que eu já sabia de Schoenberg para fazer essa análise, que seria uma análise errada, digamos assim, a princípio, porque nem nota tem nessa peça, a ideia de forma do Schoenberg, digamos assim, não seria aplicável aí, só que ela porque de alguma forma eu percebi que ela poderia ser, e eu fiz inclusive na matéria do Dudek, né, que é um dos nomes aqui do tema, né, importantes de análise do Brasil, no Norte do Dudek, e ele me deu um respaldo. Não, vai, tente. Lembro que na época ele falou: o importante é que vocês alicercem essa proposta, né? Pode ser qualquer proposta, mas que ela tenha uma conexão com a realidade de vocês. E aí eu me conecto com o particular e o coletivo, porque um pouco essa análise ela é sempre particular, mas ela vai servir a um coletivo de alguma forma, porque até vou ler um micro pedaço que é justo sobre isso. Então, tudo é singular e por isso... Aí é Deleuze. Tudo é singular e por isso coletivo e privado ao mesmo tempo, particular e geral, nem individual nem universal. Qual guerra não é assunto privado? Inversamente, qual ferimento não é de guerra e oriundo da sociedade inteira? Que acontecimento privado não tem todas as coordenadas, isto é, todas as singularidades impessoais nele, é somente verdadeiro a respeito do homem e da mulher livre, porque eles captaram o próprio acontecimento e que eles fazem uma contra-efetuação. Então, esse homem, essa mulher livre, ela busca compreender o que acontece com ela, né, as minhas percepções, e no momento em que a gente contra-efetua, ou que a gente lança uma proposta, a gente transforma essa potência, a gente cria novas potências, né? Então, para o compositor, as forças atravessam. Então, a obra da Valéria me atravessou, da mesma forma que as coisas atravessaram ela se propôs a fazer e eu propus uma obra dela em que eu me preocupei justamente, nossa, será que não vai muito ficar subjetivo demais e pessoal demais? E eu tentei fazer com que o meu ouvido para a peça dela trouxesse questões em que eu alcanço um ponto em que a coletivização acontece, porque eu potencializo o vocalizar dela, o amar, o quase morrer dela, que vem de uma forma tão visceral, e eu tento me apropriar disso. Aí, claro, o como fazer isso
é a própria análise, né? E é difícil chegar nesse ponto. A parte mais difícil para mim foi partir das conversas para análise. Porque aí eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, só elencando junto com eu achei genial, eu não tinha lido o texto do Mozart. Eu estava dando uma aula, Marcos, sobre poesia sonora, em que eu mostro os manifestos, parece um manifesto dadaísta, parece um rodismo, né? Ele rima várias coisas ali. E é genial essa tua intuição de conectar essa carta. E aí você fala uma literatura, o Felipe falou literatura leve, é a literatura menor, são as cartas, são os contos, são as fantasias, são os diários, né? Toda essa arqueologia que a gente precisa fazer para talvez deixar a coisa menos impessoal, mas depois volta para o impessoal, volta para a ferramenta, né? Volta. Então, uma coisa que a gente enfatizou muito na nossa pré-mesa foi isso, né? Nós não estamos aqui malhando a análise no sentido tradicional. A gente se serve dessas ferramentas que estão aí, a gente estuda muito elas, faz análise formal, faz análise motívica, né? Passa pelo processo. Só que no final você vai ter que conectar essas coisas, não vai bastar a ferramenta, né? Acho que era isso. Já me empolgo aqui. Posso fazer uma observação aqui também? Claro, por favor, Ana. Só pensando assim, né? Porque já tem muitas coisas aqui colocadas na mesa, literalmente, né? Só pensando um pouco na fala da Flora, nessa e na anterior também, e na questão que o André colocou, que é assim, a gente com os estudantes, né? Como que a gente faz? Então, pensando um pouco, e também acho que na poesia, né, nas poéticas que o Felipe trouxe, né? Até o meu projeto da USP, o nome dele é Corpos Poéticos. Então, que é essa ideia assim de trazer corpo e trazer esse estado de poesia assim na hora de performance, olhar assim, para qualquer coisa, né? Mas pensando assim nas ferramentas da análise e nos afetos mesmo, né? Quer dizer, como que a gente vai afetar alguém quando a gente fala disso, né? E em geral a gente afeta primeiro trazendo as coisas que nos afetam de alguma forma, né? E dando espaço para que essas pessoas que estão recebendo consigam trazer outras coisas, ou pelo menos se relacionar com coisas que gostam, e carregar esse mesmo estado de afetividade. E eu adorei na fala da Flora, no final, ela deixou bem assim, que foram os delírios, né? Assim, o resto seriam meus delírios, e essa parte é que eu estava querendo ouvir, né? Então, só para trazer um exemplo prático, assim, eu não dou aula de análise, né? Mas eu estou dando aula na composição, e a gente tem vivido momentos muito bonitos lá na ECA, que é o pessoal compartilhando as suas composições, né? Porque atualmente lá tem de tudo mesmo, assim, a gente está com o pessoal meio de música popular, de música mista, de música eletroacústica, o pessoal que faz beat, o pessoal que compõe para orquestra, o pessoal que faz rap. Então, a gente fez numa aula uma grande roda, assim, onde a gente colocou todo mundo para ouvir as peças de todo mundo. E acabou virando uma sessão de análise, de análise de peças, né? E que quase que foi para lados afetivos também, de como cada pessoa compôs as suas peças, né? Mas também como esse olhar de áreas diferentes, como ele é importante, né? Nas sessões de análise, né? Então, só compartilhar esse espaço mesmo que aconteceu nas minhas aulas de composição, e que, às vezes, o que você precisa ouvir na composição para sua peça andar e você continuar um processo é a visão de uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo que você faz, né? Então, só trazer um pouco para os nossos afetos e delírios, né? Que eles precisam estar junto com as nossas ferramentas, né? E que eles têm que ter pontos onde as coisas se atravessam, né? Se transversalizam, sim. Só para contar isso um pouquinho aí.
fazer alguma liga aí com as falas. Também acrescentar uma coisa, mas assim, mesmo dentro desse padrão de uma... bom, a gente está aqui com uma certa... Um olhar meio tendencioso, né? São o mesmo de compositores que entende análise de uma certa forma. Quem sabe que a gente está dando um conceito equivocado, mas é interessante de ver que nisso que vocês falaram, o próprio Schoenberg tem isso, né? Quando você pega o livro de harmonia do Schoenberg, primeiro que ele é um livro atípico de harmonia, né? Ele não é aquele livro, com aqueles livros textos que a gente tem né? Ele é um livro de crítica à harmonia, né? E tem um capítulo em especial que eu gosto muito, que é um dos, lá para frente, o 15º, 17º, não lembro qual que era, que não, é aquele que ele fala sobre as notas estranhas à harmonia, e que ele faz toda uma crítica a essa visão, né, essa visão binária, né, de colocar o que é válido para a harmonia e o que é estranho. O que é estranho a gente dá uns nomezinhos para aquilo, né? Então, assim, mesmo o Schoenberg, que é talvez um grande símbolo, né, da composição e da teoria, né, ele mesmo vê esse conflito, né, dentro da própria das terminologias, das concepções de como entender música, né? E só para esclarecer também, eu dei um exemplo quando eu falei do nono, de um colega meu analisando o nono, eu esqueci de mencionar uma coisa, que ele estava analisando, por exemplo, aqui tem um si, aqui tem um dó, aqui tem um ré sustenido, portanto, significa tal coisa, né? Mas o interessante do nono é que ele não estava pensando necessariamente na questão intervalar, ele estava pensando no som, no timbre daquele si, no timbre daquele dó sustenido né, do dó, e no timbre daquele ré sustenido, né? Então, só um parênteses que faltou, né, daquela história, em que, novamente, né, o que guiou, né, não foi talvez algo universal, foi uma coisa muito subjetiva, né? E acho que tem também conexão com essa questão do Schoenberg, né? Essa relação dele dentro do livro de harmonia, né? Em que a gente não tem tanta certeza das coisas, né? Existe muito lugar para incertezas dentro disso, né? Só pegando esse gancho aí, você falou lá do meio do fim do livro, eu falo do comecinho, né, do Schoenberg, quando ele fala que, para não criar muita confusão nas terminologias, ele não é de acordo que a palavra dominante ela deveria ser agregada, dada ao 5º grau, mas que para ele o dominante é o 1º grau. Então daí você já começa a ver que, né, porque é o 1º grau que domina, né? Então é muito interessante você ver que o cara escreveu o livro de harmonia, sei lá por quê, mas ele poderia ter escrito outro livro de harmonia, mas acho que ele queria vender o livro, não sei, estou fazendo aqui brincadeirinha, entendeu? Como o livro de contraponto, os livros de contraponto baseado no Palestrina, né? Que ninguém fala isso. Por que tem que ser a análise do Palestrina, que era o cara da Igreja Católica? Por que não era um outro super contrapontista da época que não estava vinculado com a Igreja Católica? Por que eu tenho que dizer que eu tenho que analisar segundo o cânone da leitura de um cara que representa a igreja, que tem todo um arcabouço de coisas por trás dele? Por que eu não posso analisar com outras ferramentas que não seja aquela? Entendeu? Então, a análise também ela é um partido político, ela é um partido ideológico, e isso também tem que ser colocado na mesa, né? Eu falo assim, muito, muito humildemente, entendeu? Quando eu dei aula na IMESP, eu adorei, porque eu cheguei lá, o Silvio Ferraz falou assim, Max, faz o que você quiser, o programa é seu, não me interessa. Você entra lá e dá aula o que você quiser, entendeu? E, por um lado, eu achei aquilo surreal, né? Mas assim, uma super confiança, né? Por outro lado, era uma responsabilidade. E como eu não sou pianista, né? Aquela coisa do pianista que senta e lê coral de bar, e faz tudo perfeito, faz aquelas leituras lindas, né? Eu falei, vou dar aula de contraponto, sabe como? Cantando tudo, vai ser tudo cantado. Então, vamos cantar cantos firmes, vamos cantar primeiras peças, segundas, vamos cantar, é tudo cantado. Então,
foi outra experiência, porque você cantar, você se relaciona com o porquê daquilo no passado. Por que que não pode aquela regra? Por que que aquela regra é desconfortável? Falsa relação de trito. Vai cantar. Canta. Sente no canto. Sente na voz. Né? Então, só para desmistificar, assim, às vezes, né, a gente também entra de cabeça em algumas ferramentas de análise, procedimentos, que às vezes não tem nada a ver com aquilo no tempo histórico, entendeu? E eu sou muito desse tipo, assim, sabe? Eu gosto de ver a coisa no contexto lá atrás, ver escarafunchar muito lá atrás e depois faço as transposições para o presente. Enfim, desculpa fazer esse parênteses, mas achei legal compartilhar. Eu acho que a gente costuma considerar a análise como parte da teoria, mas já foi dito aqui, inclusive, numa palestra hoje mesmo, mas a análise tem um componente altamente prático, especialmente quando a gente está pensando no ensino. Quer dizer, o ensino da análise passa por uma prática. Então, eu achei interessante a colocação da professora Ana, em que uma aula de composição se torna uma aula de análise, porque as coisas estão intimamente relacionadas, né? A gente compõe pensando, refletindo, e a gente analisa criando também, inventando. E eu achei curioso, assim, bom, eu preciso dizer isso, também dei aula na EMESP, como meu amigo Alex, como minha amiga Flora, então aqui na mesa temos vários ex-professores da EMESP, e também passei pela mesma experiência de dar algumas aulas que tinham nomes não tradicionais, né? O que foi muito positivo para mim. Por exemplo, a gente dava uma aula que chamava escritura, e aí ninguém sabia dizer o que era escritura, então a gente fazia o que a gente bem entendia. E eu acho curioso, porque algumas das experiências que eu tive nessa fase da minha vida, eu trouxe para a URGS, e em especial na aula de análise. Tem uma das atividades que eu faço que inverte um pouco a fala da professora Ana, porque a gente faz uma peça concreta, vamos dizer. Não é exatamente acusmática, a gente cria objetos sonoros e faz peças, porque eu sinto que passar por essa experiência de criação é também se apropriar de ferramentas teóricas e de entender o sentido daquilo que a gente estuda. Quando as pessoas começam a ter que criar e estruturar as coisas, e tem regras, logicamente, não é uma composição livre, né? Ela tem certos parâmetros que têm que ser seguidos, a gente precisa adquirir aqueles conceitos e aquelas ferramentas que vão embasar essa atividade, né? Então, acho que isso inverte um pouco a fala da Ana, né? Quer dizer, desculpe, só para dizer, quer dizer, uma aula de análise pode também virar uma aula de composição, num certo sentido, né? Posso fazer um Claro, parênteses nessa claro, tua colocação? lógico, com certeza. É interessante que eu estou orientando aqui pelo PPG Mus da Federal, um aluno de doutorado, em que ele começou o doutorado ele falando assim, ó, eu não sou compositor, mas eu quero analisar basicamente música eletroacústica na América Latina. Né? Falei, vamos lá, né? Foi aprovado, tu viu o projeto dele. Mas chegou um momento que eu falei para ele, acho que você precisa compor um pouco. Acho que você precisa compor para você passar por esse processo, para você ver o outro lado, né? Então, quando você for falar desses compositores, você tem que ter na pele, né? As decisões que você vai tomar, né? E aí eu estou falando numa análise bem aberta, não necessariamente uma análise, né, de estrutural, formal, né? Mas eu notei isso, né? Eu passei isso e foi muito bacana que ele aceitou bem, ele está fazendo isso, ele está fazendo pequenos exercícios e eu acho que isso vai trazer uma experiência diferente para ele quando ele voltar para esse outro lado, né, do observador, né? Muito obrigado, gente. A gente está chegando no fim da nossa mesa redonda. Queria agradecer todos e todas as participantes da mesa, meus colegas que estão aqui assistindo, inclusive o professor Norton, viu, Flora? E meus colegas da diretoria da Tema. Não sei se vocês querem fazer alguma fala de encerramento. Então, a professora Cristina vai falar uma coisa. Eu só quero reforçar aqui a fala do Felipe, quando ele falou a alma voltou para o corpo do aluno.
Eu adorei tanto essa frase, porque eu acho que essa é a missão do professor de análise. Seja lá qual for a sua crença, mas que tenha essa centelha, essa chama no aluno. Então, eu acho que isso resume o que foi dito aqui. Cada um das maravilhosas pessoas, compositoras, analistas que estão aqui, eu acho que esse é um objetivo comum. Então, muito obrigada. Legal, gente. Não sei se vocês querem fazer alguma fala de encerramento, mas a gente está chegando no nosso horário aqui. Quero só mandar um beijo para a professora Cristina. Saudades, viu? Tá mandado. Ela mandou outro para você. Exato. Então tá bem, gente. Muito. Desculpa, Fala, só Flora, saudar desculpa. todo mundo, obrigada, e foi uma honra estar aqui. Eu poderia continuar mais horas aqui com vocês. Obrigada a todos, a organização também. Um abraço grande. Bom. O professor Fernando está fazendo uma engenharia reversa. Legal, gente. Muito obrigado pela participação. Estamos encerrando agora a primeira mesa do 5º encontro da Tema e nos vemos daqui a meia hora para a sessão número 2 de comunicações. Até mais. Um abraço.